Querido Deus, Pai, Deus, neste momento, Senhor, nós estamos, meu Deus, te agradecendo, meu Senhor, por mais uma oportunidade, ó Deus, que nos concedeste, ó Pai, de estarmos aqui, meu Deus, nesta noite, Pai, para te louvar e exaltar o teu nome, meu Deus. Ó Pai Santo, muito obrigado, Senhor, aleluia, pelo dia de paz e feliz, ó Deus, aleluia, que nos concedeste, ó Pai. Ó Deus, muito obrigado, meu Pai, pela presença dos teus filhos nesta noite, para te adorar e exaltar o Senhor. Ó Deus, na beleza da tua santidade, Senhor, nós estamos aqui. Ó Deus, e queremos, meu Pai, sentir nesta noite, aleluia, o seu poder sobre nossas vidas. Ó Deus, começa nesta noite, Senhor, a esquadrilhar os corações agora, aleluia, para que, Senhor, aleluia, receberemos do Senhor nesta noite, ó Deus, aleluia, um poder sobrenatural sobre as nossas vidas, ó Deus, abençoando grandemente aos teus filhos, aleluia, que neste momento, ó Deus, irá te louvar, irá te exaltar o teu nome. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, aleluia, meu Pai, aleluia, por todos os teus servos em modo geral, Senhor, e que se encontram por aí, ó Deus, louvando e exaltando o Senhor. Ó Deus, muito obrigado, ó Pai, aleluia, pelo pão, pela vida e pela saúde. Ó Deus, e nos abençoa nesta noite, nos dando alegria, nos dando, aleluia, meu Pai, nesta noite, poder e glória sobre nossas vidas. Envia o teu anjo, ó Deus, aqui neste lugar, ó Pai, e o abençoe os teus servos, e usa como instrumento nas tuas mãos, em nome de Jesus, amém. E as palmas louvam Jesus. Trazer uma palavra para nossas vidas nessa noite, pastor. Meu convidado de honra, né, para estar aqui nesta noite, ministrando a palavra do Senhor. A graça e a paz, amados. Eu me sinto muito honrado estar aqui hoje nessa noite tão especial e voltar aqui e rever muitos dos irmãos e irmãs que aqui estão, nós conhecemos já de longa data. É muito bom, muito especial para mim. Quero dizer para o pastor Givanildo que estou grato pela oportunidade. É muita responsabilidade nesse dia. Prometo ser bastante breve, porque sei que tem ainda muita coisa para acontecer nessa noite, muita coisa boa para acontecer essa noite. Quero desde já parabenizar os pastores, dizer para vocês que se vocês chegaram até aqui, é porque de fato Deus os chamou, os convocou para esse momento. Que o Senhor, Ele possa fazer com que o seu ministério possa ser grande, cada dia maior aqui nessa terra. E que através de vocês, muitas vidas ainda venham se render aos pés do Senhor. Muitas vidas vão ser curadas pelo poder do Espírito Santo. Nós sabemos que existem muitas barreiras para impedir um homem e uma mulher de chegar até esse momento. Eu me lembro que quando foi a data de eu ser ungido também a pastor, eu sofri uma ameaça naquele dia. Uma pessoa me mandou um recado e disse que se eu subisse lá naquele altar, quando eu descesse, ele iria me agredir com um soco no rosto. E isso é o mínimo que acontece, porque Satanás, ele não quer ver o seu progresso, ele não quer ver o seu crescimento. Satanás, ele não quer ver Deus operando através da sua vida. Então, estou de parabéns aos pastores, que Deus possa continuar abençoando a todos. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, primeira epístola de São Paulo aos Coríntios, capítulo 7. Vamos ler apenas alguns poucos versículos. Primeiros Coríntios, capítulo 7, a partir do versículo 20. Não precisamos pregar muito, porque todos aqui são conhecedores da palavra de Deus, não é verdade? E não é pelo muito falar em que alguém será ouvido. Então, 1 Coríntios, capítulo 7, a partir do versículo 20, diz assim: cada um deve permanecer
na condição em que foi chamado por Deus. Foi você chamado sendo servo? Não se incomode com isso. Mas se você puder conseguir a liberdade, consiga. Pois aquele que sendo escravo foi chamado pelo Senhor, é liberto e pertence ao Senhor. Semelhantemente, aquele que era livre quando foi chamado, é escravo de Cristo. Vocês foram comprados por alto preço. Não se tornem escravos de homens. Irmãos, cada um deve permanecer diante de Deus na condição em que foi chamado. Eu gosto mais da versão bíblica que diz que cada um deve permanecer diante de Deus na vocação que foi chamado. E falar de vocação, da vocação em que fomos chamados, é algo de suma importância para nós. Porque nos dias de hoje, alguns de nós não queremos nos contentar com o local, a posição aonde nós estamos. E eu quero brevemente citar aqui a vida de Davi, porque quando Davi foi contemplado pelo Senhor, quando ele foi convocado pelo Senhor para exercer aquele ministério, para se tornar um líder de uma grande nação, para ser o rei que iria unificar aquela nação. Quando Davi foi chamado pelo Senhor para estar em um lugar de destaque, ele primeiro teve que se conformar com as mazelas da vida. E uma das características daquele que é chamado por Deus é que ele tem entendimento e sabedoria para passar as provas da vida. Ele tem contentamento, ele não reclama, ele não quer aquilo que não é dele. A Bíblia diz que Davi, ele venceu um urso, venceu um leão, mas nós sabemos que quando Davi venceu o urso, quando ele venceu o leão, ninguém estava vendo aquilo acontecer. A notícia não se espalhou aonde ele morava. Quando Davi venceu o leão e o urso, ele estava na solidão do deserto cuidando das ovelhas. Davi não estava em um lugar de destaque. Davi não estava ainda sentado no trono, mas Davi não reclamava da sua vida. Então, se você é um chamado de Deus, eu quero falar uma coisa para você essa noite: faça com excelência aquilo que você está fazendo hoje. Permaneça na vocação em que você foi chamado para estar hoje, para que o amanhã de Deus venha se cumprir na sua vida. Por que reclamar? Por que se queixar? Por que se lamentar quando podemos glorificar a Deus? O livro de Jó revela uma história impressionante de superação. E durante muitos anos ouvimos falar de quando a mulher de Jó se dirige para ele e diz: por que você não nega esse Deus e morre logo? E eu cresci ouvindo essas mensagens e lendo esse texto, e imaginando que aquela mulher era uma mulher louca, era uma mulher que não tinha noção das coisas da vida, que aquela mulher não era crente, e tinha talvez uma imagem horrível daquela mulher. Mas até que há pouco tempo surge um pregador e ele chama a atenção para nós de uma característica daquela mulher que ninguém prestava atenção. Ela falou aquela palavra, mas continuou lá com ele. Aquela mulher foi persistente. Aquela mulher continuou sendo serva. Aquela mulher já havia conhecido o lado bom da vida. Aquela mulher já havia conhecido a fama. As pessoas certamente tinham muito prazer em recebê-la aonde ela chegava. Todo mundo no seu tempo certamente queria estar ao lado dela e dizer que conhecia ela e que andava com ela e que esteve na casa dela. É como hoje alguém talvez
vai fazer alguma coisa na casa de um artista famoso, um jogador de futebol, e quando sai de lá fala: olha, eu fui na casa de fulano, eu fui na casa de ciclano. É mesmo, porque as pessoas sentem-se honradas em estarem perto de algumas outras, que tem status, que tem fama, que tem poder. Mas naquele momento aquela mulher estava vivendo a pior crise da sua vida. Eu não sei se você está vivendo uma crise na sua vida. Eu não sei se você está na solidão do deserto. Eu não sei se de repente nesse momento da sua vida alguém não tem prazer em estar contigo. Quem sabe alguém não tem prazer em te convidar para estar na sua casa. Talvez alguém não tenha prazer de ir na tua casa. Mas eu quero falar uma coisa para você: permaneça na vocação em que você foi chamado hoje, para que o amanhã de Deus possa acontecer na sua vida. Muita gente tem se precipitado, e a precipitação leva ao precipício. Permaneça na vocação em que você foi chamado. Permaneça na vocação em que você foi chamada. Há cerca de 15 anos, eu estava participando de um grupo de oração em uma igreja aqui próxima. Era por volta de 23 horas. E um jovem que estava lá presente, ele olha para mim e diz assim: está vendo aquele altar ali? Ali tem uma cadeira reservada para você. Com Davi não foi diferente. Davi estava lá no pasto cuidando das ovelhas, limpando o curral, enfrentando os perigos do deserto, e de repente o profeta Samuel bate à porta da casa do seu pai, porque Deus havia escolhido um dos filhos daquele homem para o servir. Eu imagino que quando Samuel viu aqueles homens diante de si, aqueles homens robustos, belos, homens experimentados, homens cultos, conhecedores da arte da guerra, o que naquele tempo era muito valioso, talvez Samuel ficou tentado em pensar que era esse, aquele ou aquele outro pela sua aparência. E muitas vezes somos julgados pela nossa aparência. Muitas vezes as pessoas fazem uma imagem de nós sem nos conhecer, simplesmente pelo que acha da nossa aparência. Mas, meu irmão, permaneça na vocação em que você foi chamado hoje, para que o amanhã de Deus aconteça na sua vida. Se tem alguém que pode impedir ou quem sabe atrasar alguma coisa que Deus quer te entregar, esse alguém é você mesmo. E após aqueles jovens estarem diante do profeta, Deus continuava dizendo para ele: eu não escolhi nenhum desses aí. Talvez aonde você vive, onde você congregue, talvez onde você trabalha, tem pessoas mais capacitadas do que você, mais cultas do que você, pessoas mais bonitas do que você, pessoas mais experientes do que você. Mas sabe de uma coisa? Foi a você que Deus escolheu. Não importa como é o outro, permaneça na vocação que você foi chamado hoje. Você foi chamado para servir, sirva da melhor forma possível. E quer saber de uma coisa? Quanto mais alta for a sua posição, mencionando agora de uma forma hierárquica, mais servo você será. As pessoas têm um pensamento às vezes conturbados a respeito disso, porque imaginam que quanto maior a função que exerce em uma igreja, mais pompa vai ter. É o contrário. Quanto mais alguém sobe, quanto mais degraus você subir, mais servo você terá que ser. Durante muitos anos eu observei a celebração da Santa Ceia em uma igreja que eu era diácono, e eu ficava observando que o pastor, ele iniciava aquele trabalho, e nós, os diáconos, servíamos o pão e o vinho para os membros, como assim lá se chama. Depois, um presbítero servia o pão e o vinho para nós, diáconos.
Então chegava a vez do pastor, o maior na hierarquia daquela igreja, e ele servia o pão e o vinho para os seus presbíteros, os seus evangelistas, e depois ele mesmo se servia. Vocês serão ungidos para servir, para continuar servindo. Você foi chamado para servir. Continue servindo com excelência. Viva hoje. Faça hoje com excelência. Porque Deus tem algo melhor para você amanhã. E Davi estava esquecido lá no canto. E de repente, alguém chega lá e diz: Davi, corre na tua casa, porque o profeta está lá sentado e ele mandou te chamar. Talvez Davi não entendeu nada. Talvez você não está entendendo ainda o chamado de Deus na tua vida. Talvez você está relutando. Talvez você não quer aceitar. Talvez você imagina que não é isso que você queria. Talvez você almeja algo maior, mas viva com excelência hoje. Fique na posição, na vocação, na condição que você foi chamado hoje. Porque sem o hoje nunca aconteceria o amanhã. E sem o ontem e o hoje não estaria acontecendo. O Dr. Michael Murdock escreveu uma frase que ele denomina como chave de sabedoria, que diz assim: que vencer o leão e o urso na solidão do deserto é a promoção para você chegar no trono um dia. Mas ninguém me vê, ninguém me reconhece. As pessoas não querem me aceitar como eu sou. Não reclama não, meu irmão. Fica na vocação que você foi chamado. Porque Deus tem coisa melhor para te dar. E após Davi chegar lá e ser ungido como rei de Israel, eu acho que ele nem acreditava naquele negócio. O cara estava lá sujo, maltrapilho, jogado, escondido no curral. E de repente chega em casa e o homem diz: é esse aí. E derrama uma botija de óleo na sua cabeça. Eu acho que ele não entendia coisa alguma. Ele nunca esperava aquilo. Ele nunca pediu aquilo. Ele não fazia aqueles planos. Às vezes é aquilo que você não quer que Deus separou para você. Aquilo que durante anos você relutou e disse: não, eu não tenho condição, eu não tenho capacidade, eu não sou gabaritado para isso. Talvez você diga: eu não fiz um seminário teológico ainda, eu não fiz uma faculdade, eu não estou preparado. Você está preparado porque Deus te preparou. Porque Deus não busca os capacitados dessa vida, antes Ele capacita aqueles que Ele escolheu. Deus está te capacitando hoje. A tua dor, o teu sofrimento, aquilo que você tem passado, o desânimo que bate a porta, o sentimento ruim de desprezo, a vontade de desistir, tudo isso é a faculdade de Deus para te promover, te colocar no trono um dia, no lugar de destaque, aonde Ele reservou para você. Mas para isso, fique na vocação que você foi chamado hoje, porque amanhã Deus tem algo melhor para te dar. Davi então se depara com uma situação difícil, porque após esse momento, talvez, quem sabe, ele já foi ungido rei. Ele sabia que já era rei, era só uma questão de tempo para se assentar no trono. E talvez, se fosse alguns de nós, iríamos olhar para Saul e dizer: isso aí não é de nada, isso aí já era, é só uma questão de tempo para sentar no lugar dele, a cadeira dele já é minha. Talvez alguns de nós diríamos assim. Mas Davi nos deixou um exemplo que traz à luz mais uma característica do verdadeiro escolhido de Deus. O verdadeiro escolhido de Deus é humilde e sabe esperar o seu momento. Davi foi ungido e voltou para o curral e continuou cuidando das cabras, das ovelhas, limpando as sujeiras que eles faziam, lidando com os perigos, tratando de ovelha que dava trabalho, ovelha que dava patada.
E quem sabe ele não pensava durante a noite: mas eu não preciso mais disso, porque eu agora sou ungido rei. Eu agora sou o cara, eu não preciso mais viver isso. Mas sabe de uma coisa? Enquanto o tempo de Deus não chegar, não adianta. As coisas não vão se consolidar. As coisas não vão acontecer. E o pai de Davi chama ele e diz: olha, vai levar alguns mantimentos para os seus irmãos, porque estão na guerra e precisam se alimentar, já estão lá há dias. E talvez Davi poderia dizer: eu agora não sou mais servo, eu agora sou rei, é uma questão de tempo. Mas Davi seguiu para aquele lugar, e pela primeira vez ele foi visto. Pela primeira vez o seu nome foi anunciado. Pela primeira vez nos 4 cantos da terra se ouviu falar de um jovenzinho franzino e ruivo, e por que não dizer talvez feio para o seu tempo, que não tinha conhecimento de guerra, que não era preparado, que ninguém dava nada por ele, mas venceu o obstáculo, a barreira que ninguém havia conseguido vencer. Chamava-se Golias. Eu não sei qual é o Golias que está diante de você. Eu não sei qual é o exército que está diante de você, mas uma coisa eu te digo: o Deus que te escolheu vai garantir a sua vitória. Então, meus amados, eu quero encerrar já essa mensagem essa noite dizendo simplesmente o seguinte: permaneça na vocação em que você foi chamado hoje, para que o amanhã de Deus aconteça na sua vida. Amém? Pastor Givanildo.